Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no ScalaCast, estamos com a doutora Samira Santos, endocrinologista, por acaso a minha endócrino. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, queria agradecer a você, é uma honra estar aqui. Vamos falar sobre o quê? Deixa eu dar uma ideia para vocês. Vocês vão amar o ScalaCast de hoje. Aguardem e verão que maravilhosa apresentação da doutora Samira Santos. Vamos falar sobre o que, doutora? Eu trouxe um tema muito especial para vocês, sobre os top 5 melhores suplementos para mulher 40+. De acordo com o Stanford Center, é um artigo que saiu recentemente falando dos 5 suplementos mais estudados e com maior aplicabilidade para essa mulher que tem mais de 40 anos. Vamos começar com o quê? O suplemento mais estudado do mundo, né? A creatina. A creatina é um suplemento alimentar, nós produzimos a creatina, mas não em quantidades suficientes. Ela está relacionada com a melhora da massa muscular, da função muscular, prevenindo a sarcopenia. Então é um suplemento que eu particularmente adoro, eu indico para as mulheres, não necessariamente precisa estar em exercício físico e deve ser suplementado mesmo nos dias sem treino. Quando que pode começar? Adolescente pode utilizar? Olha, pode sim utilizar, sempre com recomendação médica ou nutricional ideal, e inclusive tem um benefício até maior para idosos, né? Que é uma população de risco maior para sarcopenia. Aquela coisa que as pessoas comentam que não pode tomar creatina porque pode afetar o rim, a creatinina. Isso, na verdade, é em pacientes que já têm alguma disfunção, de algum problema renal de base, por isso que deve ser calculado a dose ideal para essa pessoa e sempre com recomendação médica. E você sabia que não pode viajar com creatina? Então, eu fiquei sabendo. E quando não pode viajar com creatina? A gente tem a opção em gomas, né? Algumas prático. Mulheres, prático, palatável. Tem essa aqui dessa marca que eu gosto bastante, que é de maçã verde. Algumas mulheres não gostam da creatina por essa textura arenosa. Apesar dela não ter sabor, ela tem uma textura arenosa e prefere em cápsula. Então é uma excelente opção para você que não gosta de tomar ela na água mexida via oral ali. Uma coisa muito importante, antes de vocês comprarem uma creatina, é olhar o selo. Verdade. Creapure. Isso aqui é uma empresa alemã que certifica que essa creatina ela é 100% pura, né? Isso, por isso que às vezes tem alguma diferença de preço, você vai ver que as creatinas que tem esse selo, elas são um pouco mais caras, mas é o ideal porque preserva a pureza da creatina. E olhando a macroscopia, ela é bem mais fina, ela parece um salzinho. É verdade. Ela é bem mais, a outra monoidratada, ela é um pouquinho mais grosseira, mas comparando, ela é um pouquinho mais delicada e não tem gosto. Não tem gosto. Não tem gosto. Vamos falar sobre o que agora? Agora vai para o segundo suplemento. Suplemento muito importante nessa mulher, que é a proteína. A gente sabe que algumas mulheres não conseguem bater a cota proteica diária. E a recomendação aí do Stanford Center é que essa mulher consuma de 1,4 a 1,6. Então a gente pegar ali 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Uma mulher que pesa 60 anos, isso está em torno de 90 gramas de proteína. E vale lembrar que 90 gramas de proteína não é o mesmo que 90 gramas de carne. Então, a gente vai ter biodisponibilidade diferente a depender do alimento. O ideal é que você consuma aí um suplemento proteico, principalmente como lanche da tarde, e aqui até um adendo, whey protein à tarde diminui fome noturna. Para você que chega às vezes em casa naquele período 6 da tarde com muita fome, a gente sabe que muitas vezes você tem pulado aí uma importante refeição que é o seu lanche da tarde. Então vale a pena suplementar o whey protein. Eu, por exemplo, estou trocando, geralmente eu tomo no período matutino ou eu troco por uma janta, eu tomo no período noturno. Sim, e não tem problema às vezes você precisar tomar 2 vezes ao dia. Por quê? Porque às vezes essa pessoa à tarde vai querer fazer um lanche à base de carboidrato. Então é melhor às vezes você suplementar um whey que você garante ali a sua proteína e vai aí ter saciedade para não ter fome ao longo aí do anoitecer. A gente falando em idoso, o idoso ele não quer comer, come muito pouco. E ele não vai conseguir comer 3, 4 quilos de carne para adquirir a quantidade de proteína necessária que ele precisa. Então, assim, isso ajuda bastante a proteína. Inclusive, eu conversei com uma nefrologista, e essa nefrologista, esses dias atrás,
um acompanhante veio aqui e queria dar uma proteína para a mãe dele de 92 anos. E ela fazia uso de hemodiálise. Ela faz hemodiálise e eu não sabia qual que eu posso dar, qual que eu não posso. E ela falou, é uma obrigação você ofertar a proteína, por causa Sim. vai perdendo tudo. E interessante, você falando aí na população idosa, o idoso com envelhecimento, ele muda as papilas gustativas dele e fica com uma condição que a gente chama de disgeusia, quando as papilas gustativas não funcionam adequadamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele diminui a capacidade de sentir gosto dos alimentos. Por isso que ele troca tanto alimentos proteicos por alimentos ricos em carboidratos. Então é aquele idosinho que fica sempre na sopinha, no caldinho, no mingau, no carboidrato. E com isso ele se coloca em risco de desenvolver uma doença que chama sarcopenia. É quando a qualidade e a quantidade da fibra muscular diminui. Com isso ele está associado à mortalidade. Por quê? Porque a fibra muscular ela garante 3 pontos principais da saúde do paciente que está em envelhecimento. Ela garante força, equilíbrio e funcionalidade. E quando ele perde essa força, o paciente fica maior em risco de queda, que é uma das principais causas de mortalidade na população idosa. Existem vários tipos de whey, né? Eu, por exemplo, eu sou diabético, a doutora que cuida de mim, eu tomo o isolado, que ele tem menos carboidrato e tem 24 gramas de proteína. Mas, por exemplo, concentrado para o idoso que está, às vezes, sem necessidade de controlar peso, pelo contrário, você até quer que ele ganhe peso, o concentrado numa população idosa vai aí muito bem, viu? E o isolado, para aquelas pessoas que querem ingerir menos calorias ou querem ter aí, façam exercícios de alta performance, ele é mais biodisponível e ele é mais absorvível mais rapidamente. Isso é muito bom também para as pessoas que fazem quimioterapia. Você estava falando das papilas gustativas? Meu pai, quando teve câncer, ele não tinha cheiro, ele não tinha gosto. Então, fica parecendo você na época do Covid, que perdia o gosto do sabor dos alimentos, é assim. Por isso que eles requerem cada vez mais de alimentos doces. Então vai aí uma dica para vocês. Proteína nessa população é importante para a gente prevenir sarcopenia. Vamos falar sobre o que agora? Agora vamos falar sobre ômega. Ômega é super importante, principalmente se você tem uma dieta com baixa ingestão de peixes de água profunda. A gente fala ômega, mas na verdade são ricos em 2 ácidos, o EPA e o DHPA. Esses ácidos, eles ajudam aí não só na melhora da imunidade, como também diminui a inflamação. Então, se você consumir pouco peixe do mar, vale a pena consumir o ômega 3. Melhora o perfil lipídico para alguns casos são para melhorar aí triglicérides, mas o que a gente quer também é garantir uma diminuição da inflamação quando a gente toma o ômega 3. Uma dica para vocês sobre o ômega, eu acredito que qualquer tipo de suplementação, é vocês olharem no verso, porque o verso ele explica direitinho o EPA, o DHA. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes você vê um ômega um pouquinho mais caro que o outro, mas, né, doutora? Ele tem menos, né? EPA e DHA. Esse, por exemplo, ele é o Ultra, né? E outro dado também importante para você, garantir se o ômega 3 tem boa procedência, é olhar esse selinho azul aqui, chama IFOS. É uma federação internacional que garante que você está consumindo é um ômega 3, rico em ácidos EPA e DHA. E como que a gente faz a posologia disso? Quanto que eu dou de ômega para uma pessoa? Geralmente de 1.000 a 2.000 miligramas por dia. Vai depender de cada perfil de paciente, sempre numa refeição mais volumosa, onde seja rica em gordura, para a absorção ser potencializada. E qual o horário ideal para tomá-lo? Após o almoço, por exemplo, em um bom horário. E aquele reflexo que as pessoas comentam? Eu não gosto de tomar o ômega porque me dá um refluxo gastroesofágico. Sim, pode acontecer, né? O arroto aí, que algumas pessoas reclamam do ômega. Tem uma dica que você falou para mim. Tem sim. Uma dica é você colocar seu ômega na geladeira. Isso pode diminuir sim a questão dessa lembrança do ômega ao longo do dia que fica indo para você. É isso aí, e agora? Creatina já falamos, proteína. Vamos falar um pouco da suplementação de vitamina D? A gente estava falando em ômega, é importante a vitamina D. É uma vitamina, mas na verdade recebe o nome de vitamina, mas é um hormônio. E com isso é um hormônio que participa ativamente
do metabolismo dos ossos, né? Trazendo aí uma boa mineralização, o cálcio para dentro do osso. É um hormônio que precisa dele, do cálcio e da vitamina D para você ter uma boa massa óssea. E essa mulher após os 40 começa a perder massa óssea. Então, além de exercício físico de força, musculação, pilates, a gente vai orientar essa mulher a suplementar a vitamina D, porque ela é pouco encontrada em alimentos. Então, a gente precisa suplementar de 800 a 3.000 unidades por dia, de acordo com o estudo, e a gente também precisa suplementar nessa mulher cálcio. É claro que o melhor cálcio é via alimentação, mas algumas se beneficiam por essa intolerância à lactose que tem se tornado muito comum nessas mulheres, acaba a gente tendo que fazer a vitamina D junto com cálcio. Isso você consegue mensurar através de exames laboratoriais? Isso, a gente sempre dosa a vitamina D através de exames laboratoriais. O ideal é que essa mulher permaneça aí entre 30 e 60 no sangue, né? Nanogramas por ml. Você estava falando da vitamina D. Teve uma paciente esses dias, essa daqui, por exemplo, é 2.000 unidades. Essa é 2.000, ela fica um valor intermediário. Tem até 7.000 unidades, né? Tem, depende muito de quanto está no sangue para a gente calcular e saber se você precisa de mais ou de menos unidades. Personalizar o atendimento mesmo. É tudo, individualização é tudo. Sem falar que você falou da vitamina D, falam que é bom também tomar um solzinho junto, né? Sim, pra gente garantir, as dermatos não gostam muito, né? Mas pra gente garantir uma boa fixação da vitamina D, é ideal tomar uns minutinhos de sol, sim. O que mais? Então a gente falou dos top 5, ou seja, dos 5 melhores suplementos para mulher. A creatina, o whey, o ômega, o cálcio e a vitamina D. A gente vai extrapolar e trouxe para vocês aqui um suplemento que deve ser indicado. A gente sabe que a melhor suplementação ela vem da alimentação. Porém, algumas pessoas também têm dificuldade de ingerir fibra. Por exemplo, você vai consumir uma ameixa. Para você ingerir 25 a 30 gramas de fibra por dia, que é o ideal em um homem ou uma mulher de 70 quilos, por exemplo, são várias frutas. Com isso, você pode acabar excedendo a quantidade calórica desse paciente. Então, às vezes, para alguns, é interessante suplementar a fibra. A fibra, ela age como um filme no nosso intestino, Rodrigo. Ela ajuda a regular a absorção da glicose e do colesterol. Nós temos o nome de prebiótico, né? Isso, ela é o alimento que o bichinho da bactéria boa, o probiótico, vai fazer. Que é um probiótico, para alguns pacientes também tem essa questão, né? O probiótico a gente tem ali um pool de bactérias, seres vivos morando no nosso intestino. E esses seres vivos, né, é chamado de microbiota intestinal. Ali a gente tem um equilíbrio entre bactérias inflamatórias e bactérias anti-inflamatórias. No indivíduo saudável, a gente tem mais bactérias anti-inflamatórias do que bactérias inflamatórias. E uma das formas da gente equilibrar isso aí é com a alimentação. O indivíduo que ingere muito açúcar, por exemplo, muita gordura saturada, ele tende a ter bactérias mais inflamatórias. Então, para aquele indivíduo que tem essa alimentação, o ideal às vezes é mudar a alimentação e em alguns casos suplementar com um probiótico. Porém, isso não substitui a necessidade dele ter uma consulta, um acompanhamento. O que vale é que com uma boa microbiota, uma microbiota rica em bactérias anti-inflamatórias, o indivíduo pode aí ter até mesmo uma facilidade em controle de algumas doenças crônicas, como por exemplo diabetes e hipertensão arterial. A fibra, ela envolve essa molécula de glicose, de gordura, e com isso ela retarda a absorção. Com isso, o indivíduo não faz pico de insulina, até tem um impacto muito benéfico na fome desse paciente. Este probiótico ele tem 29 bilhões de micro-organismos. Isso, ele tem 6 cepas. Sim. Então, assim, quando eu estava conversando com um nutricionista da Quality Nutrition, eles estavam comentando, vocês querem suplementar, mas vocês não desinflamam o intestino? Pois é. Aí eu pensei, eu falei, mas não é que ele tem razão mesmo? E o colega médico, ele não entende muito sobre probiótico, né? Sim. Falar em probiótico, o Yakult é probiótico, né? Mas ele vai junto com o açúcar. Então, assim, acaba que todo o benefício daquele probiótico que tá ali, que você acha que você tá dando pro seu filho, vem açúcar também embutido, que é um dos principais causadores da disbiose intestinal. Então, para você que faz muito uso de
antibiótico, né? Viagens ou às vezes períodos da vida com muita ingestão de açúcar, vale a pena. Se o intestino está um pouco inflamado ou até preso, vale a pena ir um curso de probiótico. Vou falar uma coisa para vocês. Semana passada eu tive uma infecção intestinal. Eu, médico, tem alguns médicos que não vão gostar do que eu vou falar, mas eu não tomei antibiótico. Eu só tomei o probiótico. E resolveu, nesse caso, sim, a minha infecção intestinal. A maioria das infecções intestinais, elas são autorresolutivas, elas vão se resolver, porém ela deixa um estrago, ela faz um limpa das bactérias boas. E às vezes a gente precisa repovoar aí as bactérias boas do nosso intestino. Principalmente vocês que vão fazer uma cirurgia, que vão tomar altas doses de antibiótico, vocês que vão fazer uma quimioterapia, vocês que estão com alguns problemas pós-cirúrgicos, é fundamental que você tome um probiótico. E assim, Samira, sempre nós terminamos com uma dica que seja muito importante para os ouvintes que estão te vendo. A dica da doutora Samira para eles. Mulheres que têm mais de 40 anos, é hora de se cuidar. A gente sabe que a gente vive, às vezes, uma geração que a gente chama de geração sanduíche, espremida de um lado entre o cuidado com os filhos e o cuidado já com os nossos pais, sendo dividida no meio desse cuidado. E um cuidado integral à sua saúde é necessário. A saúde metabólica, ela começa antes de uma boa nutrição. Então, a alimentação, o exercício físico é importante, mas em alguns casos insuficiente. É necessário suplementar, sempre com orientação médica, para que você tenha e viva os melhores anos da sua vida. Nós não somos contra os medicamentos, pelo contrário, nós somos médicos e nós sabemos da necessidade dos medicamentos para salvar vidas, né? Mas o medicamento é uma obrigação, mas a suplementação, ela é uma escolha. Então, queria agradecer, doutora. Obrigada. Falei para vocês que vocês iam adorar, aprendi muito com você hoje. Obrigada, gente, é um prazer. Só quero agradecer o meu muito obrigado. Obrigada.